Adolescência. Que fasezinha complicada. Difícil de lidar, difícil de agradar, reclamam muito, são mesmo uns aborrecentes. Quem já não escutou isso? Pois é, já é um discurso padrão. Pois eu vou dizer que esse discurso me dói aos ouvidos, chega a me incomodar. Eu brinco que eu acho que eu sou a única mãe de adolescente, uma das poucas que adora tê-las em casa, que adora essa fase, aliás, acho muito divertido. Mas o que acontece? A gente tem que saber entender o que significa esse período. Para isso a gente tem que pensar, bom, para uma criança pequenininha, o pai e a mãe são os super-heróis. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, tá sempre certo, é perfeito, tudo bem. Tem aquela fasezinha dos 2 aos 5 anos, que a gente brinca que é a adolescência da infância, que eles começam aos desafios. Mas enfim, sempre o pai e a mãe têm uma visão suprema para essas crianças. E aí, o que um herói fala, o que o herói diz, eles olham de baixo para cima, é aquilo incrível. Sempre vai acabar o pai e a mãe estando certo. Então, a criança começa a crescer. E aquele pedacinho de gente que de bebê era como se fosse um pedaço da mãe, foi ampliando o mundo, enxergando o pai, o mundo à volta, começa a desenvolver a sua autonomia. Começa virando um ser, a se tornar um ser que não é mais aquele pedacinho do pai e da mãe, o filho só daquele pai e da mãe, mas vai crescendo e vai chegando nesta etapa da vida que a gente chama de adolescência, em que eles têm que iniciar a sua autonomia. Eles têm que se olhar e perceber que eles não são mais o filho do João, da Maria, de quem for, mas eles também são um ser humano que também tem que descobrir os seus gostos, as suas competências, enfim, eles têm que começar a formar uma identidade. E bem, se até ontem ou anteontem eu era um pedacinho dessa pessoa, era grudadinho e eles eram o máximo, como é difícil a gente começar um afastamento gradual de quem até ontem é o nosso ídolo. E para a gente poder se individuar e olhar para as nossas opiniões, o ídolo começa a ter que deixar de ser ídolo e ser um ser humano. E claro, a gente sendo super apegado, é mais difícil dizer, ó pai, ó mãe, legal, agora eu não sei se eu concordo com tudo, eu tenho que descobrir quem que eu sou, o que que eu gosto. Qual é o caminho natural? É como se fosse um empurrar um pouco. O pai empurrar a mãe para poder olhar para ele próprio. E neste processo de empurrar, começa o olhar crítico, começam as discordâncias, começam a ensaiar seus passos. Assim como o bebê que começa a andar, dá uns passinhos para longe do pai ou da mãe, cai, volta e vai ampliando a distância, a mesma coisa é essa distância, essa caminhada emocional do adolescente. E para isso também começa a ficar um peso ainda maior os amigos, os seus pares, porque eles começam a olhar não só o pai e a mãe de baixo para cima, mas eles olham os companheiros, as pessoas da idade dele, eles começam a fazer novas identificações. E aí vem a pergunta, Daniela, mas e aí, aquilo tudo que eu ensinei para os meus filhos, eles vão contestar? Gente, a criação que a gente dá, os valores, se a gente foi ensinando, explicando, que a gente foi conversando e dando exemplo para essas crianças, isso vai ficar neles. Mas eles também vão ter que descobrir quem eles são para poderem traçar o caminho que eles vão querer ter na vida deles. E sim, esse processo de se descolar de quem a gente gosta muito é necessário, mas é conflituoso.
A gente deixa de ser aquela pessoinha que a gente era, todos passamos por isso. E agora, quem que eu vou ser? Eu tô deixando de ser a criança, mas eu ainda não sou o adulto. E para chegar lá, eu vou ter que começar a me questionar. E aquilo tudo que eu era só o dependente do pai e da mãe, vivendo através dos olhos, enxergando o mundo através dos olhos dos meus pais, hoje eu tenho que começar a pensar, mas quais são os meus olhos? O que eles enxergam? Dentro de mim e ao meu redor para eu traçar o futuro que eu vou querer para mim. Então, para conseguir fazer esse descolamento, o que acontece? Se eu olho para ti e só vejo aqui um ídolo, eu jamais vou contestar, eu jamais vou tentar olhar o que eu acho, porque eu vou sempre me guiar por ti. E aí, esse caminho natural de empurrar o pai e a mãe, que é o que começa aquela coisa, nossa, mas não, tu tá hoje, mãe, tá vestida que é uma velha. Ou começam as críticas, o quê? Tu pensa desse jeito ainda, tu não tá vendo que tudo mudou? Enfim, começam os questionamentos de política, de jeito de ser, às vezes aquela coisa meio debochada, que se a gente está como pai e mãe mais frágil, mais inseguro, se a gente fica criando o filho, querendo que ele tenha sempre aquele amor infantil, aquela idolatria infantil pela gente, sim, a gente vai se frustrar, vai se doer, vai se incomodar, porque a gente está criando aquela criança então para nós mesmos, né? Só que isso não vai ser bom para os nossos filhos, eles não vão desenvolver as suas forças, as suas competências, porque vai estar sempre ali grudadinho na gente, a gente leva pela mão, não vai desenvolver a sua autonomia. Então, por isso, quando a gente tem adolescentes em casa, e quando eles começam a olhar meio crítico, ou querer fazer escolhas mais independentes, e a gente pensa, bom, o objetivo está sendo atingido. Ele está desenvolvendo a autonomia dele. Beleza. E aí a gente sabe que aquela cutucadinha que eles dão, aquela contestada, não é que eles estão nos desautorizando. Não é que eles estão nos vendo como menos pai, menos mãe, não nos amam, mas ai, que raiva. Tudo bem. Né? Quando às vezes a gente tem que pôr limite, continua sendo necessário, eles podem começar a ficar nesse processo ambivalente com a gente. E tá tudo certo. O que a gente não pode esquecer é que a gente não pode pegar, nós como adultos, aquela cara torta que o adolescente faz como uma coisa pessoal. E aí quando a gente tem esse discernimento, a gente chega a olhar com outros olhos. Deixa de ser uma afronta, como muitos pais levam, e a gente começa a olhar como uma coisa quase que divertida. Opa, tá crescendo meu filho, tá crescendo minha filha. E aí a gente passa também a dar mais ouvidos. Porque existe uma coisa, quanto menor é o filho, mais a gente precisa controlar, ensinar, educar, levar pela mão, como eu falei antes. Agora, naturalmente, à medida que eles vão crescendo, a gente vai dando uma autonomia gradual para que eles vão se gerindo cada vez mais. Então, aquilo que desde pequenininho a gente regula, tal hora vai dormir, tal hora vai comer, tal, pode sair, não pode sair. À medida, é claro que é diferente o adolescente de 13 anos para um de 18 anos, né? Então, esse percurso todo é um percurso que a gente vai construindo junto com os filhos. A gente dá um pouco mais de liberdade, eles vão demonstrando que tem a responsabilidade para lidar ou não tem, daí a gente segura um pouquinho mais, explica por que não está ganhando mais liberdade. E assim, quando a gente constrói junto com os filhos esse processo do crescimento e da autonomia deles, vai ficando uma jornada que às vezes vai deixando de ser um embate para ser uma caminhada juntos. Olha, tu vai indo, eu vou te largando. E chega uma hora que o que acontece? Aquela criança que primeiro era grudada no pai e na mãe, vai se afastando, chega na adolescência, vira de costas para nós, e até que se independiza, faz esse espaço entre o
os pais e ele, para descobrir o seu mundo, para depois fazer sua vida adulta. E quando, enfim, chega na fase adulta e ele já está mais tranquilo de quem ele é, da sua autonomia, eles se voltam novamente para nós, pais, com um olhar agora de um adulto, olhando para os pais adultos, com a sua autonomia e com a sua distância ideal. Não tão grudados como a criança, porque daí são aqueles adultos que nunca saem da casa dos pais, que ficam dependentes eternos ou financeiramente ou emocionalmente, né? Então nem tão grudados e nem tão longe, porque não vai ser a quebra do vínculo. Mas se for feita uma construção conjunta, se for dada essa autonomia, esse incentivo para que o adolescente assuma sua vida, vai se formar uma relação respeitosa de pais com seus filhos adultos. Gente, se deem conta, olhem para os adolescentes de vocês. Aliás, até agora, antes de encerrar, eu lembrei de um comentário feito aqui no consultório, uma dica que eu passei, que é muito interessante a gente também não esperar continuar com a mesma linguagem. A gente poder olhar para o adolescente e ver, eles mudam, às vezes eles acham ídolos, é uma banda, é um programa de TV, de internet agora, enfim, uma série, e eles ficam muito envolvidos naquilo, porque é uma parte do mundo deles, é como se eles criassem um mundo adolescente à parte. E se em vez da gente combater ou combater a fala adolescente, a gente começar a se interessar. Às vezes pode ser que a gente nem entenda muito, nem goste tanto, mas pelo menos de deixar o adolescente contar sobre esse universo é uma via muito mais tranquila da gente se aproximar, fazer esse elo de ligação e criar uma cumplicidade, uma intimidade que nos permita seguir dando as orientações, mas ao mesmo tempo deixando que eles criem o seu universo, o seu crescimento. Então, concluindo, vamos mudar esse olhar para os adolescentes, vamos tentar olhar com esse encantamento que eles têm de descobrir o mundo, de desbravar, de ter sonhos, ideais, afinal tem tudo pela frente, e tentar ver como uma forma de dar incentivo para eles, que eles possam ir desenvolvendo a sua autonomia, com a segurança que a gente vai estar aqui. Qualquer coisa, tem o pai e a mãe com a mão estendida.